Vamos dar continuidade ao nosso culto de hoje, meus queridos. Como vocês sabem, estão acompanhando, nós temos estudado nesses últimos domingos uma série de sermões sobre os 5 pontos do calvinismo, né? Estamos estudando isso em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, celebrada no último dia 31 de outubro, mas não somente por conta disso, mas porque nós também precisamos aprender sempre mais, né, da palavra de Deus, e esses pontos eles tratam basicamente da doutrina da salvação, da soteriologia, né? Ok, eis os pontos então, né? Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível. Quinto ponto, perseverança dos santos. No primeiro domingo, nós estudamos, com base lá em Romanos 3, né, nos versos 9 a 18, que o homem é tão pecador, mas tão pecador, que está totalmente perdido. Tem uma desesperada necessidade de salvação. Todo ser humano tem uma desesperada necessidade de salvação. Domingo passado, nós pulamos, né, para o quarto ponto, fala da graça irresistível, com base em João 6,44. Nós aprendemos que a salvação está nas mãos de Deus. E somente através da sua graça, como a gente cantou, né? Me atraiu, né? Somente pela graça de Deus e a misericórdia de Deus que nos atrai para perto dele e nos convence do nosso pecado, né? E nos dá o arrependimento, e nos dá a fé, nos faz nascer pelo Espírito. Só assim os homens podem ser salvos, né? Hoje nós trataremos do segundo ponto, que é a eleição incondicional de Deus. Para tanto, eu gostaria de convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo lá em Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Obrigado. Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Amém? Efésios 1, versos 3 a 6. Diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar? Agradeço, Senhor, por esse texto inspirado pelo Senhor. Obrigado porque podemos aprender sobre a Tua vontade. Podemos aprender, Deus, o que o Senhor ensina sobre a salvação. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra afirma categoricamente que o Senhor nos escolheu, independente de nossas ações, Pai.
que a sua escolha não foi motivada por nada, Deus, o que fizemos ou o que faríamos, mas simplesmente porque assim o Senhor quis. Deus, ensina-nos nessa noite, através desse texto e pela sua palavra. Amém. Esse trecho, irmãos, ele é um lindo, maravilhoso hino de louvor a Deus, de adoração, de exultação, de ação de graças, pelas bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. Então Paulo começa essa carta adorando a Deus, exaltando o nome de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, ele adora o Pai pelas bênçãos espirituais, toda sorte de bênção espiritual recebidas pela igreja através de Jesus. Essas bênçãos, elas são descritas a partir do versículo 4. A primeira bênção no versículo 4 é a eleição. O versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O versículo 5 fala da segunda bênção, a predestinação. O finalzinho do 4 diz: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o versículo 6 fala da terceira bênção, o derramamento da graça de Deus, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A fim de atingir o nosso objetivo proposto aqui, os 5 pontos do calvinismo, essa noite eu vou tratar apenas do que o texto diz sobre a primeira bênção, sobre a eleição, ok? O versículo 4 e o versículo 6, eles nos mostram os elementos dessa escolha de Deus, ok? Então, o versículo 4 diz, acompanha na sua Bíblia: assim como nos escolheu nele. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que a eleição ela é feita em Cristo. Deus nos escolheu nele, em Cristo. O que significa isso? Significa que a eleição é feita não com base nos seus méritos, nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo. Significa que a eleição é feita através da justiça de Jesus Cristo, não da sua, porque senão você não estaria salvo, você não seria salvo. Deus nos escolheu em Cristo, na justiça de Cristo, através da pessoa e da obra de Cristo na cruz. As nossas vidas foram compradas e remidas por Deus. Somente em Cristo, ou através de Cristo, a nossa escolha de fato, ela é efetivada no tempo e no espaço. Deus nos escolheu, só que para que encontrássemos com Cristo. E esse encontro com Cristo, Salvador, na prática, nos justificou, nos regenerou, nos deu uma nova vida. E um dia há de nos glorificar. Horácio, abre para mim a sua Bíblia para mim em João 6,37. Lê para mim esse versículo. João 6,37. O versículo nós lemos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse... Olha só, o Pai dá, em primeiro lugar, o Pai escolhe. E aí, qual é o caminho? Essa pessoa vai até Cristo, ok? O Pai escolhe, aí sim essa pessoa vai até Cristo, porque Cristo é o caminho, e a verdade, e a vida, não é? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eternamente salvo.
De modo nenhum o lançarei fora. Então, é preciso vir a Cristo. É preciso passar por Cristo. É preciso passar pela cruz. Não é? A salvação, a eleição de Deus é em Cristo. É nele. Deus nos escolheu nele, em Cristo. Ok? Esse é o primeiro elemento da eleição do Senhor. Ok? Segundo elemento, diz aí, Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, a eleição, ela é prerrogativa divina. O que significa isso? Isso é um direito de Deus, ninguém pode questionar. É a autoridade dele. Maurício, lê para mim, por gentileza, Efésios 2, 8 e 9. 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie ao mesmo. Amém. Amém. Ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Deus é quem salva, irmãos. É prerrogativa divina, é direito dele, é exclusivo dele. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo pelos seus próprios esforços. A Bíblia é clara. Para que ninguém venha bater no peito e falar, ó, eu sou salvo, eu sou bom. A salvação é prerrogativa divina. A eleição também, porque Ele nos escolheu antes de nascermos. Aliás, muito antes de nascermos, antes de criar esse mundo, Deus já tinha determinado os seus escolhidos. O Edson vai nascer no ano de 1964. Vai ser meu. Não é? O Marlon vai nascer no ano de... Deixa pra lá, né? Vai ser meu também, não é? E cada um dos dele, ele escolheu antes de criar esse mundo. E marcou um encontro. No dia tal, no mês tal, no ano tal, ele vai se dobrar aos meus pés. Está escrito, seus dias estão escritos e determinados, como diz o Salmo 139. Ele é livre, aliás, ela, a eleição de Deus, é livre de influências. Ela é incondicional. Não havíamos nascido, nem feito bem ou mal para que fôssemos escolhidos por Deus. Não estava nem no plano, nem da sua mãe, nem do seu pai, nem do seu avô, nem da sua avó, e nem de Adão e nem de Eva, porque foi antes de tudo. Antes de tudo isso que Deus escolheu. Então, não há mérito nenhum dos eleitos em sua eleição e salvação. Então, se alguém te perguntar assim, por que você vai para o céu? A sua resposta não tem que ser porque eu. A sua resposta tem que ser porque Deus me escolheu. E me quebrantou o coração. E me trouxe aos seus pés, arrependido. E eu recebi o presente da salvação. Irmãos, na eleição incondicional, sabe o que acontece? Deus é Deus de verdade. Presta atenção no que eu estou falando. Na eleição, Deus é Deus de verdade. Sabe por quê? Porque se você determina o seu futuro, para que Deus? Se você é quem define, você é quem tem a palavra final, Deus manda o quê? Em que Deus manda? Se Deus é Deus de verdade, Ele manda em tudo. Então, na eleição, Deus é colocado no seu devido lugar, no seu trono. Agora, voltando a Efésios 1, versículo 4, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, a eleição produz resultados, ok? O resultado
que Deus deseja ao nos escolher é tornar-nos santos, separados e irrepreensíveis. Significa sem culpa diante dele, perante ele, diz aí o versículo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A eleição produz resultados. Everton, pode ler para mim, irmão? 1 João, capítulo 3, versículo 2. Pode? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém. Olha, Deus, agora somos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus, aqueles que já se converteram. Mas Deus está trabalhando em nossas vidas. Tem um processo de santificação ocorrendo na vida do cristão. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas um dia, quando esse processo de santificação terminar, Deus vai nos glorificar, vai nos levar para a presença dele sem pecado nenhum. E seremos semelhantes ao Senhor. Porque havemos de vê-lo como ele é, nós seremos totalmente sem pecado. Aí sim nós seremos totalmente santos e irrepreensíveis. E ele vai produzir esse resultado final na nossa vida. Enquanto isso, ele já está produzindo. Há um processo ocorrendo de santificação na sua vida. E de tornar você irrepreensível diante dos homens e diante dele. E por último, versículo 6, voltando para Efésios, né? Capítulo 1. Versículo 6 diz o seguinte. Assim, eu vou ler o 4, 5, 6 para a gente pegar o sentido, tá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa frase significa a imensa bondade de Deus, diz aí, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A eleição tem um fim, um propósito, uma finalidade. Vou pedir o Westerman, lê para mim, irmão, Apocalipse, capítulo 5, versos 12 e 13. Proclamando em grande voz, digno do Cordeiro foi louco, recebeu poder, riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que está nos céus, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, inclusive estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o propósito é para o louvor da glória da sua graça. O propósito da eleição. A eleição tem como propósito supremo a glória de Deus. Glorificar o próprio nome dele. Quando Deus nos escolheu, o final de todas as coisas é que o nome dele seja glorificado. Um dia, todas as coisas vão ser colocadas debaixo de Deus, né? Debaixo da autoridade. Até o próprio Senhor Jesus vai entregar todas as coisas ao Pai, né? Para a glória de Deus, né? Então, a finalidade da eleição é trazer a suprema glória a Deus. A eleição traz toda a glória a Deus e a sua graça salvadora, né? Porque quando Deus derrama a sua graça sobre nós, isso dá glória a Deus. A eleição coloca Deus em seu devido lugar, entronizado e adorado. A sua salvação
A sua salvação, você que está me ouvindo, é para a glória de Deus. Concluindo, queridos, o terceiro dos 5 pontos que nós tratamos aqui hoje, né? É a eleição incondicional. Essa doutrina ela ensina com propriedade, com autoridade, a supremacia de Deus. A eleição mostra que Deus não é só soberano. A eleição mostra que Deus tem toda a autoridade. A eleição mostra que Deus tem todo o domínio, todo o governo sobre todas as coisas. Está nas mãos de Deus. A eleição incondicional, ela é feita em Cristo. Ou seja, nele, através dele, da justiça dele, que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu por algo que nós fizemos ou faremos. Deus nos escolheu pela obra de Cristo, nos méritos de Cristo. A eleição incondicional é prerrogativa divina. Tudo foi definido antes da criação. Ele tem o direito. A eleição incondicional produz resultados. Deus deseja vidas puras. Ele deseja isso de você, ele deseja isso de mim, né? E Ele vai produzir isso à medida que nós clamamos: Senhor, trabalha a minha vida. Me ajuda, Deus, a vencer as minhas lutas, os meus pecados. Me ajuda a te servir, Deus, como Ruth, né? Com disposição, com comprometimento, né? Com gratidão. A eleição incondicional tem um propósito: dar toda a glória, toda a honra a Deus. A depravação total, ela nos mostra a nossa total incapacidade de agradar a Deus. Você não é capaz de agradar a Deus com a sua vida. Você precisa da graça de Deus. Atrair você para perto dele, transformar a sua vida, fazer de você um instrumento dele para a glória dele. A graça irresistível mostra que somente Deus pode dar salvação. A eleição incondicional revela um Deus majestoso e poderoso que escolhe os seus eleitos. Alguém poderia perguntar: Rodrigo, mas isso não é injusto? Por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Lembra? Nós já falamos. Todos são pecadores. Ninguém tem direito de reclamar, porque todos têm débitos diante de Deus. Deus, como dono de tudo, Ele usa de misericórdia com quem Ele quer. Ele é dono. Ele não tem o dever de perdoar ninguém. Isso é misericórdia dele. Isso é graça. Ok? E Ele usa com quem Ele quiser. Tem como saber se eu sou um eleito de Deus? Tem. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vou repetir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Jesus está falando das suas ovelhas, dos seus eleitos. Você ouve a voz de Jesus? Ouvir é diferente de escutar. Ok? Ouvir é escutar com a predisposição de obedecer. Você segue Jesus, porque Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você segue os passos de Jesus? Jesus certa vez falou para um grupo de pescadores: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Você segue a Jesus? A Bíblia diz que eles largaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Você segue a Jesus? Você ouve a voz de Jesus? Você é um eleito. Você é a ovelha dele. Mais ou menos. Perigando, né? Mas um compromisso com Deus hoje. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero seguir o Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, a depravação total ainda tem efeitos na minha vida. Porque o Senhor tirou a culpa do meu pecado. Mas a natureza ainda está aqui. Me ajuda a vencer, Senhor, todo dia. Me ajuda a vencer, a te agradar com a minha vida, a vencer os meus pecados. Me ajuda a me dedicar à tua obra, Senhor, ao teu reino. Me ajuda a te seguir, a ouvir a tua voz, a te seguir.
Adore a Deus, irmão querido, porque Ele te escolheu. Não esquece disso. Adore a Deus todos os dias. Senhor, obrigado, porque não há mérito nenhum em mim. É tudo graça. Pregue a palavra para todo mundo, porque as pessoas precisam ouvir a voz de Jesus para ser salvas, né? As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus para todos. Você não sabe quem são os eleitos. Pregue para todo mundo. Esse é o seu dever. É o meu dever. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é tão bom. Obrigado, Deus, porque eu me sinto tão pequeno diante de todo esse ensinamento da sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque não há mérito nenhum nos teus eleitos. Muito pelo contrário. Somos tão perdidos, Deus, tão depravados como qualquer outro. Mas a tua graça, Deus, nos alcançou. Nos atraiu. Nos quebrantou. Obrigado, Deus, por isso. Transforma a minha vida, Senhor. Ensina a ser amoroso, a ser paciente, a ser perseverante. Ensina a ser fiel, Pai. É isso que o Senhor espera de mim e de cada um de nós. Ensina-nos, Deus, a sermos dedicados ao Senhor, comprometidos. Deus, a ouvirmos a Tua voz e a seguirmos o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.